Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, muito prazer, eu sou a Carla. Hoje eu quero falar com vocês algo que é bem legal e que muitas vezes as pessoas ficam com essa dúvida de como mudar a minha rotina. Como que eu faço isso? Como que eu consigo alterar alguma coisa em meio a toda essa correria, em meio a toda essa turbulência em que eu vivo diariamente? Mas antes de falar sobre esse assunto, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, pra me ajudar a continuar trazendo sempre conteúdo de valor aqui pra você. E também ativar o sininho, que aí você vai ser sempre notificado em primeira mão todas as vezes que eu trouxer um conteúdo novo, super bacana aqui pro canal. Bom, vamos lá então pra esse conteúdo, porque eu sei que a dúvida da maior parte das pessoas é como eu mudo a minha rotina? Como fazer alterações em algo que realmente já é muito cheio, em algo que é muito corrido, em algo que eu não consigo nem dar conta do que eu já tenho. Quem dirá adicionar mais tarefas ou mudar alguma coisa que eu já estou acostumada a fazer. Como fazer essas alterações, como mudar os hábitos, como mudar a rotina, como diminuir muitas vezes a carga incessante de trabalho, porque a gente sabe que uma realidade muito comum hoje em dia é uma carga muito grande de trabalho, onde as pessoas realmente se dedicam muito para o trabalho, só que aí em contrapartida, a vida pessoal, todo o restante fica de lado, fica esquecido, fica abandonado. E isso vai gerar um grande desequilíbrio na nossa vida. Vai chegar um momento que a sua saúde vai estar pedindo socorro, que o seu relacionamento vai estar pedindo socorro, que você já vai estar muito estressado, muito ansioso, muito cansado, esgotado. Então, assim, é preciso olhar para a nossa vida como algo que é inteiro e não simplesmente para uma área, para um pilar, porque todos são igualmente importantes. E uma coisa que eu sempre falo é a questão de que não adianta nada você trabalhar muito, você conquistar muitas coisas, ter muito dinheiro, se você não vai ter mais uma vida para que você possa desfrutar de tudo aquilo que você conquistou, de tudo aquilo que você batalhou para ter. Então você precisa encontrar esse equilíbrio na sua vida. Você precisa sim trabalhar, se dedicar, mais horas a gente vai passar trabalhando sim, isso é normal, mas a gente precisa olhar para a nossa vida, para os pilares básicos que são fundamentais para qualquer coisa. A gente precisa olhar para a nossa saúde física e mental, para nossa alimentação, para nossa hidratação, para o nosso sono, para os nossos relacionamentos. A gente precisa olhar e dar uma certa atenção para tudo isso, para que tudo isso não fique apagado, esquecido, abandonado na nossa vida, porque depois as consequências elas vão vir. E quanto mais tempo eu passo focando em uma única área da minha vida, maiores vão ser as consequências que eu vou ter que lidar depois. Então eu tô falando aqui que você precisa olhar para tudo isso e você deve estar se perguntando: ok, eu sei que eu tenho que olhar pra tudo isso e é justamente isso que eu não consigo fazer, porque minha rotina já é muito corrida, porque minha rotina já é incessante, já é desgastante, já é cansativa, eu já tô insatisfeito com tudo isso, e é justamente por isso que eu tô vendo esse vídeo, porque eu achei que você ia me dar uma solução. Mas você só tá falando aquilo que eu já sei, aquilo que eu já entendi que eu preciso mudar na minha própria vida. Pois é. Eu precisava falar de tudo isso porque algumas pessoas ainda não pensam que isso é relevante, ainda não pensam que precisam dar atenção para todas as áreas da vida, talvez por acharem que as consequências não vão chegar para elas, ou que elas não vão ter problemas, ou que a saúde física e mental delas é imbatível e nada vai afetá-las, mas tudo bem. Teremos paciência e vamos fazer o possível. Para você que já identificou que você precisa mudar porque você tá insatisfeito, porque você não tá dando conta, você tá só apagando incêndios todos os dias da sua vida, você não tem tempo pra nada, mas você gostaria de fazer outras coisas, você gostaria de tirar um tempo pra cuidar de você, pra fazer exercícios, pra se alimentar melhor, você gostaria de cuidar mais da sua saúde, dos seus relacionamentos, ter tempo de qualidade, você gostaria de fazer tudo isso. Se você já tem o desejo de querer fazer isso, isso já é o primeiro passo, isso já é muito importante. Porque como eu disse anteriormente, algumas pessoas nem têm esse desejo porque elas simplesmente queriam se transformar numa máquina, basicamente, e trabalhar 24 horas por dia, só ficar ali no trabalho para dar conta do que elas precisam fazer, como se todo o restante não fosse importante e fosse inexistente. Então, tendo o desejo de mudar esse contexto, você precisa começar a analisar a sua rotina, os seus horários, os seus hábitos, você precisa fazer uma reflexão, um balanço da sua própria vida. Você tem que entender como que você está usando o seu tempo, você tem que entender quais são os seus hábitos, quais são bons, quais são ruins. Você tem que entender a sua rotina, o que realmente importa na sua rotina, o que não é tão relevante assim, o que você gostaria que fosse diferente, como está a sua rotina agora, como você gostaria que fosse. Você precisa identificar os seus ladrões de tempo, você precisa entender qual é o seu contexto atual. Qual é a situação em que você está vivendo atualmente? Como é que estão todas essas questões na sua vida? Isso é bem importante, esse é o primeiro passo. Depois de você entender, depois de você tomar consciência sobre como você está interagindo com as 24 horas que você tem disponível,
como você está usando o seu tempo, onde que você está gastando um tempo ali que talvez não seja tão importante, como é que estão os seus hábitos, quais hábitos você pode deixar para trás, quais você pode substituir. Isso tudo vai contribuir para que você possa ir encaixando novas peças na sua rotina, ou seja, que você vá substituindo coisas que não são tão importantes, coisas que não são relevantes para você, por coisas que são mais importantes, como hábitos mais saudáveis, como hábitos mais produtivos, como um tempo mais bem aproveitado. Só que para que você consiga fazer essa reflexão, essa identificação na sua própria vida, você vai precisar um pouco de autoconhecimento. Por quê? Muitas vezes o que acontece? As pessoas estão sobrecarregadas, as pessoas estão com muito trabalho, e aí normalmente essas pessoas, elas são o quê? Autônomos, empresários, elas têm o próprio negócio ali, e esse negócio ele vai crescendo, porque realmente a pessoa se dedica a dar a vida dela por isso, e aí ela chega um momento que ela não dá mais conta, porque o negócio dela já cresceu muito. O negócio dela já é algo maior, o negócio dela já é algo que permite que outras pessoas colaborem, que trabalhem junto para fazer com que isso cresça ainda mais. Só que aí o que acontece? O trabalho, a empresa, o negócio, ele tá crescendo, ele tá indo, tá evoluindo. E a pessoa que está à frente desse negócio não está evoluindo junto com o negócio. A pessoa não está se melhorando, se trabalhando, se entendendo. E o negócio dela já está aqui em cima. Então, existe uma distância entre a empresa e entre o empreendedor. Se o empreendedor não trabalha ele mesmo, a sua mentalidade, as suas crenças, os seus medos, as suas limitações, ele não vai conseguir fazer com que essa empresa alavanque ainda mais, e ele também não vai conseguir fazer com que exista um equilíbrio na sua própria vida. Porque sempre o trabalho vai estar intenso, sempre vai estar faltando tempo, sempre vão existir pendências, sempre vão ter urgências para resolver, sempre vai ser aquele caos instalado na rotina. Por isso que, se você não trabalhar o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento pessoal, você não vai conseguir fazer alterações na sua rotina. Você não vai realmente conseguir mudar nada. Então, se, por exemplo, você trabalha muito, você tem uma rotina intensa, incessante, cansativa, e você gostaria de fazer exercícios físicos, você gostaria de tirar um momento no seu dia para fazer exercícios, pode ser que você realmente tenha muitos afazeres e você comece a trabalhar muito cedo, você pare muito tarde, você não tenha tempo nem disposição para fazer exercícios. Ou pode ser que ocorra uma outra situação onde você até teria tempo na sua rotina, você até, se você realmente quisesse, conseguiria encaixar essa atividade na sua rotina. Só que isso ainda não é de fato uma prioridade para você. Você ainda não quer realmente fazer essa atividade. Você sabe que precisa, você sabe que é importante, você sabe da necessidade, mas você não quer verdadeiramente fazer aquilo. E aí você fica achando desculpas, você fica falando que você não tem tempo, você fica falando que não dá, que é muito corrido, muito cansativo, porque realmente você está tentando se desviar disso porque você não quer fazer aquela atividade. Então, sem esse autoconhecimento, a gente não vai conseguir saber qual das duas situações a gente está inserido. Porque pra nós, a gente sempre vai estar dando o nosso máximo, a gente sempre vai estar se matando de trabalhar, a gente sempre vai estar sem tempo, a gente sempre vai estar com uma rotina cheia. Só que aí, conforme a gente vai se conhecendo, se entendendo, a gente vai percebendo quais são as histórias que a gente vem contando pra nós mesmos, quais são as justificativas que eu venho dando para não mudar alguma coisa, para não alterar algum padrão, para não fazer alguma alteração na minha vida, nos meus hábitos, para não dar um passo diferente do que eu estou acostumado. Então, todas essas coisas, muitas vezes, são crenças, são condicionamentos que estão instalados ali. Então, usando o exemplo da pessoa que a empresa cresceu e a pessoa não acompanhou, não evoluiu tanto quanto, entra muitas crenças limitantes envolvidas aí. Porque aí a pessoa vai se sobrecarregar porque ela quer fazer tudo sozinha, porque ela acredita que não tem como ela liderar uma equipe, que ela não é capaz de liderar uma equipe, ou que não existem pessoas capacitadas o suficiente para trabalharem com ela. Ou que talvez uma empresa com muitos funcionários, ela para de dar lucro, porque aí você gasta muito. Ou talvez funcionário é só pepino, você só vai se incomodar porque você tá lidando com pessoas, porque aí vai ter direitos, enfim. Existe 1 milhão de crenças e justificativas que podem estar te impedindo de montar a sua equipe para que você possa escalar, para que você possa aumentar, para que você possa expandir o seu negócio.
E isso vai fazer com que você fique sobrecarregado, que você fique realmente sem tempo, sempre apagando incêndio, tendo que resolver tudo, querendo abraçar o mundo. E isso é inconsistente, você não consegue levar isso por muito tempo. A sua saúde física e mental, elas não vão aguentar, elas vão estourar para um lado ou para outro. Porque é muita carga, é muito estresse, é muita coisa envolvida e em contrapartida você não está olhando nem um pouquinho para sua vida pessoal, para sua saúde. Então, você está se desgastando, você está dando o seu máximo, você está ali envolvido naquele trabalho e ao mesmo tempo você não está cuidando o mínimo da sua saúde. Então, isso tende a não dar certo a curto prazo, não precisa nem ser a longo prazo. Então, basicamente, como que eu faço para que eu consiga mudar minha rotina, para que eu consiga fazer alguma alteração em algo que eu não estou satisfeito? Bom, cada pessoa é um indivíduo em particular, cada rotina é uma rotina, cada um vai ter as suas especificidades. E você precisa entender qual é o seu caso. Você precisa entender qual é o seu contexto aí. Você precisa entender quais são os medos, os bloqueios, os traumas, as crenças. Você precisa entender o que é que está te impedindo de fazer algo diferente. Porque todas as vezes que a gente quer fazer alguma coisa diferente, que a gente quer fazer um movimento e a gente não consegue fazer, é porque existe algo dentro da nossa cabeça, existe algum bloqueio, alguma crença, algum condicionamento que está nos impedindo de realizar aquilo. Sempre vai acontecer por esses motivos. Por mais que a gente tenha uma facilidade gigantesca em arrumar desculpas e justificativas, muitas vezes elas parecem até ser muito convincentes, mas sempre é porque existe algo por trás dessas desculpas que a gente vem arrumando. Sempre vai existir algo internamente que está me dizendo para eu não fazer, para eu não ir, porque isso é arriscado, porque é perigoso, porque não vai dar certo. Então, está envolvido com crenças, com condicionamentos, está envolvido com um monte de fatores que você precisa entender para saber qual é o seu caso específico, o que você precisa exatamente mudar aí internamente para que você possa mudar a sua rotina, os seus hábitos, a sua vida como um todo. Então, eu tenho certeza que você já ouviu muito por aí as pessoas falarem muito sobre aplicativos de produtividade, sobre planners, sobre ferramentas, sobre técnicas, sobre todas essas coisas que resolveriam como um passe de mágicas a sua procrastinação, que melhorariam 1000% a sua produtividade. Só que eu preciso falar para vocês que todas essas coisas, elas são completamente inúteis se você não tem esse começo, se você não tem essa base, se você não tem a compreensão, a consciência do seu momento atual, se você não tem um mínimo de autoconhecimento para saber por que você está replicando esses comportamentos. Por que você está agindo dessa forma? Por que você está tomando essas decisões? Se você não souber minimamente sobre você, sobre sua vida, objetivos, bloqueios, limitações, crenças, se você não tiver a mínima ideia sobre todas essas coisas, não importa qual aplicativo você use, não importa o que você faça, que não vai resolver. Você pode até mudar por um tempo, mas você logo vai voltar para aquele padrão, porque na verdade é o padrão que está instalado na sua mente. Então, quando eu digo que para que você melhore a sua produtividade, a sua procrastinação, a sua rotina, os seus hábitos, para que você melhore qualquer coisa na sua vida, você vai precisar do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, é porque essa é uma forma de resolver as coisas que estão te incomodando de uma vez por todas. Não é simplesmente um curativo que a gente vai colocar ali naquela ferida para tentar abafar. Não é simplesmente tapar o sol com a peneira. Não é simplesmente um método simples e fácil, rápido e mágico que vai resolver a sua vida assim de uma hora para outra. Não é isso. Mas é algo que realmente vai funcionar, é algo que realmente vai te dar resultado, é algo que realmente vai fazer diferença na sua vida. Porque não vai existir uma mudança muito drástica, não vai existir uma virada de chave, não vai existir um ponto de virada, não vai existir essas coisas que a gente ouve muito falar por aí, onde a sua vida vai mudar de uma hora para outra. Num dia você dorme e está tudo horrível, no outro dia você acorda, está tudo perfeito, você está rico, você está estabilizado, você tem tempo, você não precisa trabalhar tanto, a sua rotina está organizada, em ordem, Não vai existir isso, gente. A gente precisa construir essa vida, a gente precisa ir fazendo essa rotina, construindo essa rotina, esses hábitos, e aí sim poder desfrutar dos resultados que a gente vai ter. Só que toda essa construção, ela precisa acontecer de uma forma manual, digamos assim.
onde nós precisamos entrar em contato com aquilo que a gente tem dificuldade, onde nós precisamos entrar em conflito com as nossas crenças, com as nossas certezas, com os nossos medos, enfim, com todas essas questões que estão nos limitando e muitas vezes a gente nem sabe que isso está nos limitando. Muitas vezes eu tenho crenças, eu tenho condicionamentos, eu tenho bloqueios em mim que eu nem sei, que eu nem entendi ainda, que eu nem identifiquei, que estão me bloqueando, mas que vão estar impactando diretamente nos seus hábitos, na sua rotina, na forma como você organiza, na forma como você está vivendo a sua vida. Então, por isso que eu sempre falo que a forma definitiva de resolver é com a compreensão, é com a consciência sobre a sua própria vida, sobre o que você precisa melhorar em você, para que aí sim você possa replicar isso na sua vida. E infelizmente, se você estava esperando algum método simples, rápido e fácil, se você estava esperando alguma ferramenta, algum aplicativo ou algo do tipo que fosse muito simples para resolver a sua rotina, para conseguir alterar, para conseguir mudar, infelizmente, esse não é o vídeo pra você. Infelizmente, eu não trago, e você nunca vai me ver trazendo aqui soluções mágicas, soluções rápidas, soluções que na verdade são só uma falácia que não vão resolver nada na sua vida. Eu sempre vou trazer aquele caminho que nem sempre vai ser o mais atrativo, nem o mais fácil, nem o mais rápido, mas que vai ser aquele que de fato vai te trazer resultados. Se você gostou desse vídeo, se você achou relevante, deixa um like aqui embaixo, comenta a sua opinião sobre isso. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, que isso é bem importante. E também para compartilhar com algum amigo esse conteúdo, para que ele também tenha acesso a isso, para que ele também consiga entender um pouco mais sobre como que ele vai conseguir alterar algo na rotina incessante dele. Muito obrigada pela sua atenção e eu vejo você no próximo vídeo.